Glória a Deus. Aleluia. Fiquem de pé, aqueles que podem. As crianças estão autorizadas aí para o departamento infantil. Glória a Deus. Seu coração já está preparado para ouvir a palavra de Deus? Amém? O Senhor tem sempre uma palavra nova. A palavra de Deus, ela é poderosa, gloriosa. E o Senhor tem sempre uma palavra nova para os nossos corações. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia e abra no livro de Bereshit, no livro de Gênesis. Bereshit Arbarim Ve-Sheva, capítulo 47. Gênesis capítulo 47, versículos 28 ao 31. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 47, versículos 28 ao 31. Acompanhe comigo a leitura. Talvez a minha versão esteja um pouco diferente. Eu estou lendo no hebraico bíblico original e talvez a sua versão seja um pouco diferente. Amém? Versículo 28 de Gênesis 47 diz assim: E Jacó, que é Jacó, viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147 anos. E aproximaram-se os dias de Israel, que é Jacó, Israel, e aproximaram-se os dias de Israel para a morte. E chamou a seu filho Iosefe, que é José, e disse para ele: Se eu rogo, encontrei graças aos teus olhos, coloque, eu rogo, tua mão debaixo da minha coxa e pratique para mim graça e verdade. Não me sepulte no Egito. E dormirei com os meus pais e serei carregado do Egito, enterrado nas sepulturas deles. E disse Iosefe: farei conforme a tua palavra. E disse Israel: jura para mim. E jurou para ele Iosefe. E se encurvou Israel sobre a cabeceira da cama. Pai, mais uma vez nós oramos a Ti, diante da Tua gloriosa palavra. E pedimos, Senhor, abre a porta da Tua palavra e fala conosco de uma maneira poderosa, para que todos aqueles que estão aqui e também os que nos acompanham pelas redes sociais possam ser tocados, impactados pela Tua palavra. No nome de Yeshua, eu te peço, Senhor. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. E abra o seu coração. Glória a Deus. Dobre a sua atenção para mim, porque isso será importante para você. Amém? Eu estou com minha garganta um pouco ruim, mas eu vou me esforçar bastante aqui. Amém? Glória a Deus. Nós lemos um texto em que Israel, Jacó, que agora o seu nome é Israel, ele está bastante idoso, estando ainda no território do Egito. Um idoso de 147 anos, já não dá mais para caminhar,
Ela já não escuta mais direito e nem enxerga mais direito. É isso que a Bíblia diz. Então, uma dificuldade imensa de retornar a Canaã, para que ele pudesse morrer lá em Canaã e ser sepultado na tumba de seu pai, Abraão, que é Abraão. Então, Jacó, ou Israel, ele no território do Egito, ele precisava ter uma certeza de que o seu corpo voltaria para Canaã e seria sepultado em Canaã. Preste atenção aqui. O tema da mensagem que irei pregar, guarde isso, é a verdade da ressurreição. Escutou? Diga amém. A verdade da ressurreição. Guarde esse tema. Não esqueça dele. Israel precisava de uma garantia de que quando ele morresse, o seu corpo seria conduzido para Canaã e sepultado junto com seu pai Abraão. Amém? E ele chama o seu filho José, o governador do Egito, lembra dele? O grande Yosef. Ele chama Yosef e fala assim para Yosef: Yosef, eu quero que você jure para mim. Coloca a mão aqui debaixo da minha coxa, na genitália do seu pai. Colocar a mão na genitália do seu pai, debaixo da coxa do seu pai, significava que ele estaria fazendo um juramento, referindo-se à aliança feita a Abraão, da circuncisão. Então era isso que Israel estava pedindo para Yosef. Você me garanta, jurando diante da aliança com o Eterno, de que você vai levar o meu corpo daqui e não vai deixar o meu corpo aqui no Egito. Aleluia. Glória a Deus. Por que será que o corpo era tão importante para Israel? Eu quero abrir os teus olhos espirituais nessa noite com esta palavra. Israel queria garantias, e ele disse assim: coloca a mão aqui debaixo da minha coxa, na minha genitália, e jure. Um idoso que já não estava enxergando e nem ouvindo direito, mas eu quero que você me garanta diante do Eterno, diante da aliança do Eterno, aliança da circuncisão, você jure para mim que vai levar o meu corpo daqui e me enterrar na tumba do meu pai lá em Canaã. Aleluia. Glória a Deus. E Yosef diz: eu juro. E colocou a mão na coxa do seu pai e jurou diante do Eterno. Aleluia. E a Bíblia diz que Israel, que já estava acamado, que dali a alguns dias ele morreu. Ele já sabia que ele já estava à beira da morte. E ele já estava acamado. A Bíblia diz que ele se debruçou, encostou na cabeceira da sua cama. E dali a alguns dias veio a notícia que Israel havia morrido. E começa aquela grande comitiva para levar o corpo de Israel de volta para Canaã. Dias de viagem. Glória a Deus. Não tinha avião naquela época. Então era na caminhada. Dias de viagem. Amém? Você está me escutando? Diga amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Por que será que Israel estava tão preocupado de que ele fosse sepultado no Egito? Porque a ressurreição é uma doutrina bíblica que é ensinada, e os egípcios também acreditavam na ressurreição. De modo que um faraó, quando era sepultado, ele era sepultado junto com o seu cetro de ouro e também junto com outros tesouros. O homem era sepultado junto com um monte de coisas preciosas, porque eles acreditavam que quando eles ressuscitassem, eles iriam ressuscitar rico, muito rico. Então eles eram sepultados com seu cetro de ouro, com outros tesouros na sua tumba. Mas também há um costume do Egito também, de que pessoas importantes eram sepultados junto com o faraó,
para na ressurreição, eles acreditavam na ressurreição, para que na ressurreição ele ressuscitasse no meio de pessoas importantes. Preste atenção aqui. Israel estava preocupado porque Faraó tinha muito afeição a ele, porque ele era o filho do grande Abraão, do grande Abraão. Então Faraó sabia que Israel era um homem de extrema importância, pai do grande Iosef, o governador do Egito. Então certamente que Faraó ia pedir que Israel fosse enterrado na sua tumba. E Jacó sabia disso. Israel não queria ressuscitar junto com Faraó. Olhe para mim aqui. Será que você tem se preocupado aonde que você vai ressuscitar? Porque a ressurreição dos mortos, ela é uma doutrina bíblica. Preste atenção aqui. Na Bíblia, no hebraico, no original, você não vai encontrar a palavra ressurreição. Isso é uma tradução do português. A palavra hebraica é kum hametim, levantar dos mortos. Então, morrer e ressuscitar é levantar dos mortos. Morrer é dormir, no hebraico bíblico. Morrer é dormir. E ressuscitar é levantar dos mortos. Kum é levantar. Hametim, kum hametim, levantar dos mortos. Então, os nossos pais no passado tinham uma preocupação da sua ressurreição. Nós estamos vivendo no meio de uma geração que está sobre uma nuvem falsificada de que morreu, acabou. Olha aqui para mim. Morreu, começou. Biblicamente falando, morreu, começou. Olhe para mim, eu sou eterno, você também é eterno. Cada um de nós somos eternos, porque fomos criados por aquele que é a eternidade. Levante a sua mão e dê glória a Ele. Ele é eterno, e Ele criou cada um de nós, e todos nós que fomos criados pelo eterno, somos eternos. Um dia levantaremos da sepultura, levantaremos dos mortos. E para que eu irei levantar dos mortos? Por que Deus quer comigo na eternidade? Olha para mim aqui. Irei prestar conta do que fiz, tudo que fiz por meio do meu corpo. E você irá prestar conta do que fez, tudo o que fez, absolutamente tudo, por meio do seu corpo. Olha para mim, tome cuidado onde anda. Tome cuidado no que faz, porque um dia você vai tombar, você vai dormir, porque a morte, biblicamente falando, no hebraico bíblico, a morte é um sono profundo. Sabe quando você dorme profundamente, que o corpo, que a alma já não tem mais poder algum sobre o corpo, você se desliga do corpo. Biblicamente falando é isso. A morte é como um sono profundo, que você se desliga do corpo e entra numa dimensão espiritual, tão somente espiritual, e não há como você ter contato absolutamente com ninguém. Você pode sonhar quando está dormindo profundamente, mas não tem ligação alguma com o corpo. E esse sono profundo, diz o texto bíblico que ao soar da trombeta, Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, aqueles que dormem do pó se levantarão, oh glória, para se encontrar com o eterno. Levante a sua mão e glorifica Ele, porque Ele está aqui. Glórias ao nome bendito do Senhor. Jacó disse assim: olha, não me deixe no Egito. Eu quero ressuscitar, eu quero levantar dos mortos, junto com meu pai Abraão. Oh glória! O grande homem da fé, o amigo de Deus. E ele comprou, diz a Bíblia que ele comprou. Glória a Deus. Ele comprou um pedaço de terra
onde ele fez a sua tumba, e ele foi sepultado ali. Também Israel foi sepultado junto com Abraão. E no dia da ressurreição, eles irão despertar dos mortos juntos, levantar dos mortos juntos. Olhe para mim, aonde você quer levantar dos mortos? Querendo você ou não, um dia você vai dormir profundamente. Muitos estão dormindo agora. Muitos iniciaram esse sono profundo hoje pela manhã, alguns minutos antes do culto iniciar. Glória a Deus. Mas um dia iremos despertar dos mortos. A palavra de Deus diz que o único que levantou dos mortos, porque a morte não pôde conter, é Yeshua, Jesus Cristo o Senhor, aleluia. Ele venceu a morte, a sepultura não pôde contê-lo. Bendito seja o Senhor para sempre. O apóstolo Paulo o apresenta como a primícia dos que dormem. O único, o primeiro que levantou-se dos mortos para a eternidade é Ele. Toda honra e toda glória a Ele, aleluia. Bendito seja o seu nome para sempre. A preocupação em dormir com seus pais, no versículo 29, o texto diz que Israel, quando aproximou-se os dias para morrer, ele pede para ser sepultado no Egito. Glória a Deus. É interessante acerca da verdade da ressurreição. Desde o Antigo Testamento, primeiro livro que nós lemos, primeiro livro da Bíblia, o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, nós encontramos lá a doutrina da ressurreição borbulha, para nos fazer entender. E observe isso aqui. No capítulo, nos versículos 31 e 32, acerca da verdade da ressurreição, Israel insiste que queria levantar dos mortos, não no Egito, mas sim lá em Canaã. É interessante que a preocupação que todos nós deveríamos ter. Todos nós deveríamos ter essa mesma preocupação de aonde nós iremos levantar dos mortos. É interessante que Yosef, lá no Egito, quando ele estava para morrer, a Bíblia diz que ele chama seus irmãos e pede para os seus irmãos fazer o mesmo juramento com ele, dizendo assim: olha, vem cá vocês, jura perante o Eterno, coloca a mão na coxa, na genitália, jura perante o Eterno que vocês irão levar os meus ossos daqui do Egito e sepultar lá em Canaã. Yosef disse isso, o grande governador do Egito. Preste atenção, porque ele pediu com juramento aos seus irmãos que assim fosse feito, que os irmãos não deixassem os ossos deles ali no Egito, porque logicamente que eles iriam sepultar Yosef junto com o faraó na sua tumba. Mas preste atenção que acontece algo interessante que os sábios do Talmud, os sábios judaicos, eles escreveram. Quando Yosef morreu, preste atenção aqui, porque os egípcios acreditam na ressurreição. E essa crença do Egito é tão interessante que quando Yosef morreu, eles pegaram Yosef e colocaram num caixão de ferro preto e lacraram, soldaram o caixão de Yosef, para ele não sair quando ele ressuscitasse. E lançaram o caixão no Nilo, no rio Nilo. Os egípcios pegaram o corpo de Yosef, do grande Yosef, colocaram num caixão de ferro, pintaram de preto, lacraram o caixão e jogaram no rio Nilo, para dizer assim: olha, para garantir que a linhagem egípcia permanecesse, para que Yosef não ressuscitasse e voltasse novamente ao Egito e assumir o trono. Para garantir que Yosef não saísse da sepultura, eles lacraram o caixão de ferro. Preste atenção aqui.
Que a Bíblia diz que quando os sábios do Talmud diz que quando Moshe, foi sair do Egito junto com o povo, lembra? As 10 pragas do Egito, que a Bíblia registra, e não registra como tirou o corpo de José dali, mas quando, após Moisés operar aquelas 10 pragas do Egito, a Bíblia diz, os sábios dizem, não a Bíblia, que Moshe chegou diante do Nilo e começou e fez uma oração dizendo assim: entregue o corpo de Yosef, e não nos atrase, porque nós temos que atravessar esse mar. Os sábios dizem que o caixão de Yosef de ferro flutuou no Nilo. E eles pegaram o caixão de Yosef e levaram na caminhada no deserto. 40 anos de caminhada. Josué capítulo 24, versículo 32. O próprio Josué enterrou os ossos de Yosef na tumba de Abraão, 40 anos depois da travessia do deserto. Então nós encontramos aqui que durante os 40 anos, enquanto eles peregrinavam, eles carregavam o caixão de ferro com os ossos de Yosef. Por que eles carregaram esse caixão de ferro com os ossos de Yosef? Porque a ressurreição é algo importante. Ou você pensa que Deus te criou e acabou? Não. Ele quer te ver de novo. Ele vai chamar você dos mortos. Glória a Deus. Lembra de Yeshua, quando Lázaro morreu e chegaram para Yeshua: mestre, o Lázaro morreu, se o senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Yeshua olha para eles assim. A Bíblia diz que Yeshua atrasou, não ligou, passou 4 dias e Yeshua estava tranquilo, e eles agoniados, e Yeshua olha para eles assim: não se preocupe que Lázaro está dormindo, e eu irei despertá-lo. Ei, olhe para mim aqui, o Senhor vai chamar você pelo nome, e você vai se levantar dos mortos. Bendito seja Deus para sempre. Você acredita? Levante a mão e dê glórias a esse Senhor que vive e reina para sempre. A preocupação com a verdade da ressurreição precisa palpitar em nosso meio, precisa borbulhar em nossas vidas. A preocupação com a ressurreição. Porque Daniel em hebraico, no português é Daniel. Daniel escreveu no capítulo 12, versículo 2. Olha o que Daniel escreveu. No capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó levantarão, no hebraico, levantarão dos mortos, com rametim, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Escute isso aqui, olhe para mim. Daniel escreveu, profetizando escatologicamente para os nossos dias. Daniel escreve escatologicamente, profetizando lá na frente, no dia da ressurreição de todos os mortos, que muitos dos que dormem no pó. Quando a Bíblia diz pó, é que Deus vai fazer você ressurgir do pó, porque Ele é Senhor. Ezequiel escreve dizendo assim: então verás o poder do Senhor quando Ele vos fizer ressurgir do pó, para a glória do nome dEle. Bendito seja Deus. Você é tão importante para Deus que eu acho que você ainda não conseguiu entender isso. A sua vida, o seu ministério, o seu serviço para Deus, o seu trabalho para Deus é tão importante na eternidade que eu quero enfatizar isso para você nesta noite. Você vai ressurgir do pó. Daniel escreve dizendo: muitos dos que dormem no pó levantarão dos mortos, muitos para a vergonha eterna e muitos para a vida eterna.
eterna. Quem tem Cristo tem vida eterna. Levante a mão e dê um glória. Quem está em Cristo está com a vida eterna. Aquele que crê em mim não morrerá, diz o Senhor, mas terás vida, e vida em abundância. Eu creio, espero nesta palavra, acredito nesta palavra. Oh, glórias ao nome bendito de Yeshua. Você tem esperança nisso? Glória a Deus. Você é tão importante, o seu corpo é tão importante, que se eu fosse você, eu cuidaria muito bem dele. Porque tem gente que arrasa o corpo, usa droga, fuma, bebe, rapaz, o cara arrebenta. E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo de Deus, morada de Deus. Quantos creem assim? Morada do Espírito de Deus. O nosso corpo é templo. Você é morada de Deus, casa de Deus. Adore a Ele. Bendito seja o Senhor para sempre. Nós somos moradas de Deus. O nosso corpo é morada do Espírito de Deus. Glória a Deus. Você não pode compartilhar isso com mais ninguém a não ser Deus. Como assim mais ninguém, pastor? A Bíblia diz que os demônios são espíritos que perderam a sua forma natural na sua luta junto com o chefe dos demônios, que é Lúcifer. Batalharam contra o Deus eterno e foram destruídos, se tornando demônios, espíritos sem corpo, que pode habitar no corpo de uma pessoa ou de animais. Presta atenção e olha aqui para mim. Os Ketuvim, Natuzerins, que são o Novo Testamento, os escritos do Nazareno, diz que um homem chamado Gadareno, onde habitava uma legião de demônios, a Bíblia diz que quando Yeshua vai passando próximo àquele lugar, Gadara, lugar onde habitava aquele Gadareno, ele de longe observa e diz: o que vieste me atormentar, Jesus, filho de Davi, ou Yeshua, raiz de Davi. E a Bíblia diz que Yeshua repreende os demônios que estavam nele e ordena que aqueles demônios fossem e possuísse aquela manada de porcos. Diz o texto sagrado, quase 2.000 porcos. Então tinha quase 2.000 demônios habitando em uma só pessoa. Ou você é a habitação de Deus, ou habitação maligna. E quem escolhe isso é você. Se você busca Deus, é atraído por Deus, tem prazer em Deus, faz a obra de Deus, está ligado com Deus, o Espírito de Deus habita em você. Se você não quer Deus, não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, foge de igreja, corre de igreja, igual o diabo corre da cruz, é porque Satanás está habitando em você. E até hoje você não sabia. Mas depois de ouvir esse pregador, bendito seja Adonai para sempre. Glória a Deus. Ah, mas eu não quero que o demônio habite em mim. Por acaso você tem querer no reino espiritual? No reino espiritual nós somos servos, eu e você. Mas permita que o Espírito de Deus se apodere de você. Levante a mão, dê glória a Ele. Permita que o Espírito de Deus se apodere de você. Aleluia. E você seja um instrumento para a glória de Deus. O apóstolo Paulo ensina no Novo Testamento, nos Ketuvim, Natuzerins, no Novo Testamento ele fala sobre um grande mistério. Paulo fala, um grande mistério. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, 52. Eis que vos digo um grande mistério. Qual é o mistério? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, oh glória, ante a última trombeta,
porque a trombeta soará e os mortos levantarão dos seus túmulos incorruptíveis, com seu corpo incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. O que será transformado? O corpo, o seu corpo, o meu corpo. Oh glória, bendito seja Deus para sempre, aleluia. Momento glorioso, e Paulo chama de um grande mistério. Não há como enganar Deus ou fugir de Deus. Aonde você estiver, aonde você for, Deus estará ali, contemplando você. E sabe qual é o propósito de Deus para comigo e para com você? Todos, sem fazer acepção, porque Deus não faz acepção. Deus nos dá o direito de escolher, mas Deus não faz acepção de ninguém. Não tem ninguém bonitinho demais para Deus. Somos todos iguais. Existem ministérios e vocações e chamados diferentes. Isso é fato. Somos todos iguais. E Paulo fala sobre um mistério que ele repete lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 15. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dormem, morto, dormiu, biblicamente é dormir. Paulo diz acerca dos que dormem. Observe a mensagem, presta atenção. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, teologicamente nós classificamos a doutrina da ressurreição, ela é real nos textos sagrados. E Paulo diz, não quero que sejais ignorantes. Ignorância é falta de conhecimento. Quando você deixa de ler as Sagradas Escrituras, quando você deixa de ouvir a palavra, quando você abandona Deus e as coisas de Deus, você está sendo ignorante porque você quer ser ignorante. E tem pessoas que acham prazer em serem ignorantes. Ele quer saber de balada, de não sei o quê, e outros de vitória, vitória, vitória. E a vida do crente não é um morango, como diz a pastora Elisama. Não é um morango. Se você não levantar todos os dias, cheio de Deus e da presença de Deus, Satanás vai te fazer tropeçar. Todos os dias nós precisamos ser cheios de Deus e da presença de Deus. Todos os dias precisamos estar conectados com o Eterno. Porque Ele tem plano na sua vida, no seu corpo, na sua vida. Ele tem plano para você. Ele tem planos na sua vida. E Ele não vai abrir mão de você. É você que tem o direito de abrir mão dele. Eu não te quero, Deus. Beleza. Nos veremos quando nos levantarmos dos mortos. Eu não quero saber de tu, Deus. Tem pessoas que é tão irreverente, né? Tem até dificuldade de chamar Deus de Senhor. Nos veremos quando você se levantar dos mortos. Paulo diz um grande mistério. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque não vos entristeçais, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm essa mesma esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e levantou dos mortos ou ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem. É isso que Paulo escreve. Em Jesus dormem, estão dormindo num sono profundo, desligado do corpo que está no pó. E alguns estão cheios de bicho agora, porque morreu ontem ou antes de ontem. O espírito se desliga e o corpo apodrece. E na ressurreição o seu corpo, do pó ele ressurge, para você novamente se levantar. Você não é
uma barata, um elefante, uma vaca, como alguém crê por aí. Não, é você mesmo. A Bíblia diz que quando Yeshua morreu, foi sepultado numa tumba, o seu corpo, ele ressurgiu dos mortos em seu próprio corpo. Os discípulos tocaram, conheceram, reconheceram que era ele, porque é com o seu corpo que você vai ressurgir, levantar dos mortos. E Paulo diz: olha, eu não quero que sejais ignorantes acerca disso. Até os egípcios acreditam, a tal ponto que eles lacraram o caixão de Yosef. Vai que esse cara ressuscita aí e é governador de novo. Acaba a nossa linhagem. Lacra esse caixão. Quando ele acordar dos mortos, ele morre de novo. Mas ele não sai. É arabanda. Bendito seja o Senhor para sempre. Eu tenho que descontrair, porque o Espírito de Deus está trabalhando aí na sua mente. Porque eu não posso te convencer, isso não cabe a mim. Eu sou apenas um pregador do Evangelho. O Espírito de Deus, ele tem acesso à minha vida, à sua mente, à minha mente, para poder convencer-nos das verdades das Sagradas Escrituras. E observe que desde Gênesis, do primeiro livro de Bereshit, até o livro do último livro escatológico, Revelações, o livro do Apocalipse, a ressurreição, o levantar do Hametim, levantar dos mortos, faz parte do contexto nosso, meu e seu, e não dá para você fugir disso. Imagine Paulo, o grande Paulo, se levantando dos mortos e recebendo a coroa da justiça, que ele diz no capítulo 4, versículo, do último livro que ele escreveu, a segunda carta a Timóteo. Ele disse: olha, ele estava para ser decapitado pelo grande imperador Nero, e ele disse assim: olha, eu já estou sendo oferecido como sacrifício, eu vou morrer, mas eu combati o bom combate, oh glória, eu acabei a carreira, oh glória, eu guardei a fé, e agora resta-me a esperança de se levantar dos mortos e receber a coroa da justiça que ele me dará, e não somente a mim, diz Paulo, mas a todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Oh, bendito seja Deus para sempre. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. O retorno para a vida eterna. Olhe para mim aqui, por favor. A garantia do retorno para a vida eterna é quando você se levantar do pó. O retorno, a garantia da vida eterna é quando Deus chamar o teu nome do pó. Você serve um Deus que é grande, que é terrível, que é tremendo. Lázaro morreu. Yeshua disse assim: já está podre, 4 dias. Yeshua disse: ele não morreu, ele está dormindo, mas eu irei despertá-lo. Levante a sua mão e glorifique. Você que acredita nisso, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que ele gritou do lado de fora da tumba: Lázaro, sai para fora. Oh glória,
A Bíblia diz que Lázaro saiu todo enrolado, porque eles embalsamavam, todo enrolado com as ataduras. E Lázaro sai caminhando, adorando e glorificando a esse Deus que, ainda que está podre, viverá, ainda que está no pó, levantar-se-á, ainda que se perdeu, desapareceu, ninguém sabe aonde está. Deus sabe aonde você está escondido, Deus sabe aonde você está habitando, e o Senhor vai te chamar para a eternidade. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Não podemos ignorar a realidade da ressurreição. O tema da mensagem é esse: a realidade da ressurreição. Aleluia. Todos os dias eu acordo do meu profundo sono, aonde me desligo e não sinto nada. Quando eu me acordo, eu glorifico ao Senhor por mais um dia que Ele, mais ninguém, Ele me permitiu levantar. Aleluia. Infelizmente, muitos só conseguem ter essa visão em um leito de enfermidade. O camarada acorda todo dia naquele hospital e tinha no ouvido dele mensagens como essa, que um dia ele ouviu e não dava nenhum valor. Feche os teus olhos. Eu quero terminar essa mensagem orando por você. O Senhor te convida a um reino eterno, a ressuscitar, levantar dos mortos com Ele, na presença dEle, para viver com Ele para sempre. E se porventura tem alguém aqui nesta noite, ou nas redes sociais, que queira aceitar a Cristo como Salvador, ou se reconciliar com Ele, hoje é o dia especial que o Senhor está chamando você. E eu quero orar por você. Basta você dar um sinal com a sua mão, levantando a mão, dizendo com um sinal: eu quero. Eu vou orar por você. Você que quer se reconciliar com Cristo, quem sabe está afastado e há muito tempo não vai numa igreja, magoado, foi injustiçado, sei lá, tantas coisas acontecem. Aconteceu comigo, acontece com qualquer um. E você desanimou e não quer mais saber de igreja. O Espírito de Deus está convidando você a retornar nesta noite. Venha para Jesus, venha para Cristo. Tem alguém nesta noite para o Senhor? Tem alguém que quer aceitar a Cristo como Salvador? Tem alguém que quer firmar um compromisso com Deus nesta noite? Tem alguém que quer se reconciliar? Tem alguém que quer aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador? É apenas um sinal de mão. Aqueles que estão na live, basta você escrever aí: eu quero aceitar a Jesus, eu quero me reconciliar. Aleluia. Feche os olhos e sinta a presença nele. Sinta a presença. Quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele feche os olhos. Reviveu. Olha isso, cante. Mestre, não há outro que eu possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo o poder. Aleluia. Eu preciso tanto. Eu preciso de um milagre. Clame a Ele, clama a Ele. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. A glória muda a minha história. Ele muda. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Receba. Sinta Ele aí.
Deixa Jesus alegrar o teu coração. Deixa Ele te levantar. Oh, glória! Adore! A força Ele não vem de você. Tu és o Filho de Deus. Ele está em ser. Senhor, tudo em mim. Já ouço sua voz me chamando a viver. Uma história de poder. Remove a minha pele. O Senhor está chamando você. Oh, aleluia. A igreja vive numa expectativa. A trombeta de Deus vai soar. E os que dormem se levantarão do pó. Oh, glória. Juntos nos encontraremos nos ares com o Senhor. Oh, glória. Oh, aleluia. Pode ser hoje, você pode dormir hoje e não acordar apenas na eternidade. Quantas pessoas que dormiram e não acordaram mais, se desligou do corpo, e aí de manhã a esposa está lá sacudindo o marido, acorda bem. O marido está lá sacudindo a esposa, acorda, amor. E a pessoa está gelada, desligada. Não é mais aquela pessoa. Ela foi para a eternidade. Ela está dormindo profundamente. Aleluia. Quantas mães, quando aconteceu no Egito, no dia que o anjo da morte visitou o Egito naquela noite, e os primogênitos todos dormiram. A Bíblia diz que todos os primogênitos do Egito dormiram. E quando eles dormiram, Deus envia o anjo. Primogênitos de todas as idades, bebezinhos recém-nascidos, anciãos, primogênitos em todo o Egito. Naquela noite será como um arrebatamento. O arrebatamento será algo impactante, impressionante, algo como nunca houve, como nunca haverá, muito mais que no Egito. No Egito foi apenas em um local. O arrebatamento vai ser em todo o globo terrestre. Levante a mão e dê glórias ao Senhor, porque Ele está aqui. Qual é a garantia que nós temos quando entrarmos num profundo sono de que iremos despertar novamente? Pastor, eu tenho um monte de conta para pagar. Fala isso para a morte. Quem sabe você consegue negociar com ela. Ei, quando Deus chamar a tua senha, não tem negócio. O que fez, fez. O que não fez, não fez. Quando Deus chamar a tua senha, como diz Daniel, capítulo 12, verso 2: muitos levantarão dos mortos para vergonha e desprezo eterno. Desprezo de quem, pastor? Diga de Deus. Diga de Deus. Diga desprezo de Deus. Diga desprezo de Deus. Diga de desprezo de Deus. Se Deus nunca te desprezou, olhe para mim. Se você morrer sem Cristo, Deus vai te desprezar para toda a eternidade.
Glória a Deus que você está aqui e que esta palavra vai ficar tinindo no teu ouvido. Se você não quer levantar dos mortos para vergonha e desprezo eterno, corra para os braços do Pai, se agarre com Deus, assuma um compromisso com Ele e não abra mão do Senhor por nenhum prato de lentilha que este mundo perdido, destruído, em te oferecer. Deus é muito melhor do que qualquer coisa. Feche os olhos. Obrigado, Senhor. Eu te apresento a cada pessoa que ouviu esta palavra, cada pessoa que ouviu esta palavra, que foi alcançado por essa palavra. Eu te peço, Deus, vai ao encontro de cada um deles e opera, Senhor. Traz à luz o entendimento de cada um pelo teu Espírito, 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 pelo teu